Iniciando mais uma aula de matemática do sexto ano, hoje a gente vai iniciar um novo assunto, vamos estudar frações. Vamos estudar a fração a partir da ideia de fração como parte pelo todo. Então veja a seguinte situação. Felipe dividiu uma folha de cartolina em 4 partes iguais e pintou uma parte de verde. Ou seja, ele pintou uma das 4 partes de verde. Então ele tinha uma cartolina, dividiu em 4 partes e pintou uma das partes de verde. Assim, dizemos que a folha de cartolina é a unidade, ou o todo. Então, a folha é o total, é o todo, ou o inteiro. E representamos a parte pintada de verde da folha pela fração 1 sobre 4. Então, essa fração 1 sobre 4 corresponde à parte pintada. O número 1 é o numerador da fração e é indicado o número de partes que foi pintada. Esse traço aqui é o traço da fração. E o número 4 é o denominador da fração, indica o número de partes iguais em que a folha foi dividida. Então, eu tive uma folha, que é o todo, dividi em 4 partes e tomei uma. Por isso que é parte pelo todo. A fração que representa a parte de folha que não foi pintada de verde é 3 quartos. Ora, eu pintei uma das partes de verde, então a fração da parte pintada é 1 quarto. Eu deixei 3 partes sem pintar. A fração vai ser 3 quartos. O numerador e o denominador de uma fração são chamados de termos da fração. Okay? Veja aqui mais um exemplo. Agora com uma região quadrada dividida em 8 partes iguais. Nesse caso, o todo, ou o inteiro, é a região quadrada que foi dividida em 8 partes iguais. Então, o meu todo é 8. Sendo que dessas 8 partes, 3 estão pintadas de laranja. Então, eu teria aqui a fração 3 oitavos, que é a fração que corresponde às partes pintadas de laranja. Né? A gente pode ver aqui, ó, a fração da parte pintada de laranja é 3 oitavos. E a fração da parte que não foi pintada de laranja seria quanto? Seria 5 oitavos. Vamos ver uma questão aqui. Ó. O quadro abaixo foi dividido em 8 partes iguais. Qual é a fração correspondente ao número de partes coloridas de cinza em relação ao total de partes desse quadrado? Ora, o quadrado foi dividido em 8 partes iguais, então o meu todo é 8. Quantas partes eu peguei de cinza? Eu peguei uma ou duas partes. Então, são duas partes, um total de 8. Resposta correta, letra B. Segunda questão, ó, observe o triângulo abaixo em que Helena desenhou. Ela dividiu esse triângulo em partes iguais e pintou algumas de cinza. A fração que representa a parte pintada de cinza em relação ao desenho todo é... Ora, o desenho todo tem quantas partes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, todo são 9 partes. Quantas ela pintou de verde? Ela pintou de cinza. Ela pintou 1, 2, 3, 4. Opa. 4 sobre 9. 4 sobre 9, letra D. Cássia fez um desenho, dividiu em partes iguais e pintou de cinza algumas dessas partes, conforme mostrado na figura abaixo. Qual a fração que representa a parte cinza em relação à figura toda? Ó, parte cinza em relação à figura toda. Primeiro, qual o total dessa figura? Quantas partes essa figura foi dividida? Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, são 12 partes, né? 12 ao todo. Quantas partes eu peguei desse total de 12? Eu peguei 1, 2, 3. Então, a minha fração é 3 sobre 12. Resposta correta seria a letra D. Então, essa foi a aula de hoje. A gente estudou o conceito de fração como parte pelo todo. Né? Então, eu pego um todo, divido em várias partes. Então, a gente pode ter o seguinte. Vamos ver mais um exemplo aqui, tá? Eu pego aqui, ó, uma folha de cartolina, divido em 1, 2, 3, 4, 5, 6 partes iguais. Então, o meu todo é 6. Se eu pinto duas dessas partes, a minha fração vai ser 2 sobre 6. Se eu agora pinto 1, 2, 3 partes
de azul, a fração pintada de azul vai ser 3 sobre 6. E se eu pinto uma parte aqui de amarelo, a fração pintada de amarelo vai ser 1 sobre 6, que é uma parte de um total de 6. Perceba o seguinte, como eu pintei a figura totalmente, eu posso concluir que a fração que representa a figura totalmente pintada vai ser 6 ao todo. E quantas partes eu pintei? Eu pintei 6 partes. Então, a fração 6 sobre 6. E 6 sobre 6 é igual a 1. E 1 é o todo. O 1, quando a gente está trabalhando com fração, vai ser representado pelo todo. Então, o todo vale 1. Essa é a nossa aula de hoje.